Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um encontro da nossa catequese. Inspirai, Senhor, as nossas ações, ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estaremos aqui reunidos com a graça do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom, esse encontro aqui, ele vai ser um encontro bem rapidinho, tá? E, na verdade, sim, eu estou gravando esse encontro online, mas a partir da semana que vem a gente vai estar fazendo aí os nossos encontros já, com a graça de Deus, aí presencial, né? Para começar aí o nosso bate-papo, né, eu gostaria de ver com vocês aí um pouco a respeito das voltas às aulas, né? Então acredito aí que, acho que vocês devem estar se organizando aí para estar voltando às aulas, né? Tem algumas escolas aí que estão fazendo naquele esquema aí de você vai uma semana inteira, daí na outra semana você não vai, daí você fica tendo aula online, daí vai uma outra pessoal da sua sala. Tem algumas escolas que às vezes você vai assim, segunda, quarta e sexta, daí outro pessoal vai na terça e na quinta, daí na outra semana inverte, né? Então as escolas aí estão se organizando, né, para que a gente possa voltar a ter a aula presencial. E ao mesmo tempo aí que a gente tem essa questão aí do distanciamento social, né, enquanto a gente não resolve essa questão aí, né, da pandemia que está acontecendo. Bom, só que assim, se você parar para pensar, né, como foi aí a sua volta às aulas, né? Então, dá uma perguntada aí para os seus pais aí a respeito do material, do uniforme, do lanche e do transporte, tá? Que teve que se organizar aí na sua casa, né, para as voltas às aulas aí, nesse sentido, né, do material escolar, do uniforme que você veste, né, do lanche, né, no caso que você levaria aí para a escola, né, ou leva para a escola, né, e aí a questão do transporte também, tá? Então, pausa o vídeo rapidinho, conversa aí na família e depois a gente volta. Bom, eu acredito que você já deve ter voltado, né, então assim, geralmente, né, quando a gente fala assim, vai voltar às aulas, né, tem toda essa questão aí para a gente analisar, né, a questão do material, né, então cada ano aí a quantidade aí de material, ela muda, né, então às vezes tem alguns livros que são específicos de um ano para o outro, né, então tem toda essa questão aí para a gente estar analisando, né, no caso aí dos materiais que a gente tem que comprar. Tem também a questão do uniforme, né? Se a gente for considerar nessa época da pandemia, né, a gente acabou comendo mais, né, porque ficou em casa, né? Então, assim, acho que quase todo mundo deu uma engordadinha um pouquinho, né? E daí, no caso, a gente acaba assim, tipo, roupa tem que comprar, né? Fora, assim, que pelo prazo aí de um ano, né, praticamente, aí que foi o período aí que a gente ficou, né, praticamente assim, quase que em casa, com certeza você deve ter crescido, né? Não só, vamos colocar assim, de engordar um pouquinho, mas também de crescer de altura, né? Então, assim, o material, quer dizer, a roupa que você vestia no ano passado, com certeza esse ano aqui já não está servindo mais, né? Talvez alguns aí até dê para aproveitar, mas eu acho que teve bastante gente aí que acabou tendo que comprar roupa nova, no caso, para ir na escola, né? A questão do lanche também é outra coisa, né? Você tá na sua casa, tô com fome, vai lá, pega alguma coisa e come, mas na escola você tem horário certinho, né? Então, no caso aí tem que pensar aí nessa questão aí do lanche, né? O que você vai levar na escola, né? Ou como que vai fazer, não, vou comer a merenda mesmo que a escola dá, né? Então tem toda essa questão aí também pra gente estar vendo, né? E última coisa também é a questão do transporte, né? Como que você vai, né? No caso aí, para a escola, né? Então, tem algumas pessoas que vão de van, às vezes é o vô, a avó, né, ou às vezes o pai ou a mãe, né, que leva para a escola, né, mas, assim, às vezes você tem que se organizar um pouco aí na questão do transporte, né. Aqui em casa, né, com a Bia, a gente teve aí que trocar a parte da van, né, porque vamos colocar assim, a tia da van, né, ela já não estava mais dando para fazer a linha, né, então daí a gente teve que pegar uma outra pessoa, né? No caso aí, vamos colocar um outro tio, né? Para estar levando a Bia aí para a escola. Bom, então a gente viu aí essa questão, né? Dessa introduçãozinha aí, né? A volta às aulas. E agora nós vamos para a nossa leitura de hoje, tá? Então a leitura de hoje, ela é do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo do 43 ao 48. Mateus 5, do 43 ao 48. Então vamos lá. Só um minutinho. Vocês ouviram o que foi dito:
ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e rezem por aqueles que perseguem vocês. Assim, vocês se tornarão filhos do Pai que está no céu. Porque ele faz o sol nascer sobre maus e sobre bons, e a chuva cair sobre justos e injustos. Pois, se vocês amam somente aqueles que os amam, que recompensa vocês terão? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se vocês cumprimentam somente seus irmãos, o que é que vocês fazem de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Essa é para nós palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, então, nessa leitura, né, aí que eu peguei do Evangelho, né, a gente vê aí que Jesus fala para a gente a respeito do amor ao próximo, né? Então, no caso aí, Jesus até fala uma coisa, olha, sede perfeitos, né? A gente tem aí algumas traduções que às vezes pode aparecer aí como sede santos, né? Como o vosso Pai do céu é santo, né? Então a gente tem, por assim dizer, que ter esse objetivo, no caso aí, de procurar uma vida de santidade, procurar, no caso aí, melhorar, né? Ser cada vez melhor, assim como Deus, né? Que está no céu, né? Vamos colocar assim, nós temos que procurar ser bons como Deus é bom, tá? A ideia é mais ou menos essa. E essa leitura, né, ela é uma leitura aí desse período que a gente está vivendo agora, que é o período que a gente chama aí de quaresma, né? Então nós entramos na quaresma, né, aí com a quarta-feira de cinzas, né? E a quaresma é um período aí de 40 dias, tá? Por isso que vem aí quaresma, né? Então no caso significa aí 40, né? Então no caso a quaresma é um período de 40 dias antes da Páscoa, né? Da grande festa da Páscoa que a gente fala. E a gente lembra, né, quando a gente pega essa questão do 40, ele é um número que ele repete muito na Bíblia, né? Então ele aparece lá, 40 anos que o povo andou no deserto, 40 dias que Jesus ficou jejuando no deserto, né? Então tem toda essa questão aí, né? Quer dizer, 40, 40 de novo, né? E 40 aí, no caso na Bíblia, ele representa aí muito tempo, né? Muito bem. Nesse período da quaresma que a gente entrou, né, a gente nota aí uma diferença um pouco na igreja. Então, se você, né, se você já foi aí, no caso, em alguma missa, né, no caso essa semana, né, você vai perceber que a igreja está naquele jeito lá que está tudo roxo, né. Então, no caso, as imagens dos santos estão cobertas, até a imagem de Cristo está coberta, né, e está coberto com um pano roxo, né. E daí você fala, nossa, mas por que roxo, né? Porque roxo, ele remete aí à questão da penitência, tá? Então, roxo na igreja, a gente lembra dessa questão aí de penitência, de sofrimento, tá? Então, o roxo, no caso, ele está lembrando para a gente que a gente está no período da quaresma, tá? Que é esse período aí que antecede a Páscoa, tá? E lembrando o que é a Páscoa, né? A Páscoa a gente está lembrando aí, né, da morte e da ressurreição de Jesus, né? Então a Páscoa é a grande festa, né? Então aí em que Jesus ele se entregou na cruz por amor a nós, mas ele ressuscitou, tá? Por isso que a gente fala aí a Páscoa da ressurreição, tá? Bom, nesse período, tá, então da quaresma, nós somos chamados a sofrer junto com Jesus, tá? Então, a ideia é que você olhe para Jesus que está na cruz, para Jesus que sofreu, tá? Você lembrar do sofrimento de Jesus e a partir desse ponto a gente pegar e falar, puxa vida, Deus me ama, como que eu posso retribuir um pouco esse amor, né? E a igreja propõe para a gente aí algumas práticas, né? Como a oração, o jejum e a penitência, tá? Pra gente, não que assim a gente não seja também chamado a fazer isso em outras épocas do ano, mas nessa época da quaresma, por assim dizer, é um período mais forte, em que a igreja cobra a gente disso daí, tá? Lembra, tipo assim, olha, você tá perto da quaresma, né? Quer dizer, você tá dentro da quaresma, perto da Páscoa, então presta atenção, né? Lembra aí da oração, do jejum e da penitência, tá? Bom, oração é a gente rezar para Deus, tá? O que vem a ser o jejum, né? O jejum, no caso, é no sentido aí de você deixar de comer alguma coisa. Então você pode
tirar de repente uma refeição, por exemplo, você fala assim, hoje não vou tomar café da manhã, ou de repente você fala assim, não vou almoçar, ou às vezes não vou jantar, tá? Dá para você fazer também jejum, tá? A pão e água, então você fala, por exemplo, hoje eu não vou comer, tá? E eu vou, no caso, fazer jejum a pão e água. Então, você está com fome, come pão, se você está com sede, bebe água, tá? Também aí uma forma de jejum que a gente pode estar fazendo, tá? E tem aí também o sentido da penitência, tá? Então, o que vem a ser aí uma penitência? Uma penitência é, de repente, a gente deixar de fazer alguma coisa que a gente gosta, ou às vezes aí a gente fazer alguma coisa que a gente não gosta muito, tá? Então, lembrando, deixar de fazer alguma coisa que eu gosto ou fazer alguma coisa que eu não gosto. Daí você fala, nossa, mas que estranho isso daí, né? Mas por que a gente está fazendo isso? Por amor a Jesus. Então, por exemplo, de repente você fala assim, vamos supor, você adora jogar videogame, daí você fala assim, olha, no período da quaresma eu vou deixar de jogar videogame por amor a Jesus. Então, quer dizer, você está tirando uma coisa que você gosta de fazer, tá? Por amor a Jesus, você não vai fazer aquilo. Ou, de repente, você fala assim, um exemplo, eu não gosto de, sei lá, tirar o cocô do cachorro que fica lá no quintal. Então, por amor a Jesus, eu vou lá fazer isso, tá? Nesse período da quaresma aí, que é uma tarefa que eu não gosto, mas por amor a Jesus eu vou fazer aquilo ali, tá? Se a gente pega, se vocês lembram aí dos encontros que eu dei lá no ano passado, né? Eu estava falando lá dos pastorinhos, né? Então lembra que no caso eles faziam aí até mesmo de comer alguma coisa que eles não gostavam, né? Então tinha aquela questão lá que eles davam a comida deles, tá? Então aí eles estavam fazendo jejum, mas quando dava fome, né? Às vezes eles iam lá e eles podiam comer castanha. Daí lembra que tinha uma castanha que era a noz, que era uma castanha gostosa de comer, e tinha a castanha do carvalho, que era uma castanha amarga, tá? Então, aí eles preferiam comer essa castanha amarga, tá? No sentido quê? De um sofrimento, tá? Eu sofrer um pouquinho e oferecer esse sofrimento para Jesus, tá? Então, assim, é uma coisa muito bonita para a gente fazer. E aí, no caso, tá? A gente, eu sempre gosto de cobrar aí, né? No caso, os meus catequizandos, eu gosto de propor duas penitências para fazer. Então, uma seria, por assim dizer, uma penitência física. Então, você escolhe aí alguma coisa que você vai deixar de comer ou deixar de beber nesse período da quaresma. Por exemplo, você fala assim, eu não vou beber refrigerante durante a quaresma. Tá? Ou, de repente, você fala assim, eu vou deixar de comer carne na quaresma, né? Lógico que tem que ser uma coisa que você gosta, né? Eu lembro que teve gente aí, catequizando meu, que já falou assim, não vou comer ovo. Daí eu falo assim, nossa, mas você come ovo? Todo dia eu como ovo. Então, aí tem sentido, né? No caso, se você quase todo dia você está comendo ovo, né? E você adora comer ovo, aí sim a quaresma, vamos colocar, a penitência tem sentido. Agora, você fala assim, por exemplo, eu vou fazer penitência de chuchu. Só que você não come chuchu, não adianta, não tem sentido, né? Então você não está sofrendo, quer dizer, sua mãe nunca compra chuchu. Então qual a penitência que você está fazendo? Então tem que ser de alguma coisa aí que você vai sentir falta, tá? E uma outra penitência que eu gosto de propor também é uma penitência, por assim dizer, de diversão, tá? Então você escolhe aí das coisas que você gosta de fazer para se divertir, por exemplo, sei lá, jogar videogame, às vezes assistir algum desenho, ver alguma coisa, sei lá, no YouTube, alguma coisa assim, então você escolhe aí alguma coisa que você gosta de fazer e daí você tira isso daí de você nesse período da quaresma, tá? Nossa, é daqui até a Páscoa? Sim, é daqui até a Páscoa. Então daí no caso, só no domingo de Páscoa, daí você tá liberado aí dessa penitência, tá? Lembrando, gente, que sempre é para fazer por amor a Jesus. Então, se você ama Jesus, se você ama Deus, se você acha que, vamos colocar assim, que o sacrifício de Jesus na cruz foi por amor a você e isso vale a pena, no caso você sofreu um pouquinho, então sim, coloca uma penitência, né? Agora não vai adiantar nada você escolher uma penitência e ficar assim, ai, nossa, que porcaria, não posso tomar refrigerante, nossa, que droga.
Ah, eu queria tanto beber refrigerante, mas não pode, porque nesse período chato da quaresma, né, que não pode comer nada, não pode beber nada, né? Ah, é só no domingo de Páscoa. Quer dizer, não está adiantando nada, né? Você está reclamando e assim, o que Jesus, ele fala muito, a gente tem uma passagem do Evangelho que Jesus fala isso, né? Eu quero amor, eu não quero sacrifício, né? Então, o sacrifício, ele só tem sentido quando você faz por amor. Então, se você está fazendo uma penitência e você está entregando aquilo com amor para Jesus, você fala assim, puxa vida, eu queria muito tomar refrigerante, mas por amor a Jesus eu não vou tomar. Então, aquilo ali tem sentido, né? Quer dizer, você está dando um sentido para aquilo que você está fazendo. Quer dizer, você não está sofrendo por sofrer, você está sofrendo por amor, tá? Então, é uma coisa muito bonita. Então, isso daqui já é aí o nosso agir, tá? Então, escolher aí uma penitência para você estar fazendo nesse período da quaresma. Bom, e uma outra coisa que eu gostaria de falar para vocês também é que nós estamos aí no ano de São José, né? Então, o Papa Francisco, ele instituiu aí o ano de 2021 como o ano de São José, tá? Então, a gente, ao longo desse ano aí, a gente vai falar bastante aí de São José, né? Bom, lembrando aí, né, quem é São José? Então, São José é o pai de Jesus, né? Então, por que foi que o Papa Francisco colocou essa questão aí do ano, declarou aí 2021 como o ano de São José? Porque em comemoração aos 150 anos, tá? Que São José foi declarado como guardião universal da igreja, tá? Então, como está comemorando aí 150 anos dessa data, tá? Que São José foi declarado como guardião universal da igreja, o Papa Francisco falou assim, então vamos colocar aí 2021 como o ano de São José, tá? E daí você fala, nossa, mas guardião universal da igreja, né? Por que colocaram São José isso daí, né? E ainda mais quando a gente pensa assim, puxa vida, mas guardião, né? Dá a impressão, parece que guardião, parece que lembra guarda, soldado, né? Então você fala, puxa vida, não poderia de repente ter pegado, sei lá, um outro santo aí que foi um soldado, né? Sei lá, São Jorge, não sei, né? São Longuinho, né? Que aí, ou Santo Expedito, que são aí, eram soldados romanos, né? Pô, parece que tem mais sentido de guardião, né? Mas a gente não pode esquecer que São José, ele foi o guardião da Sagrada Família, quer dizer, ele cuidou ali de Jesus, cuidou de Nossa Senhora, tá? Então, eu acho assim que a igreja foi muito sábia nisso, né? Quer dizer, colocaram aí São José como guardião, quer dizer, olha, da mesma forma que o mesmo carinho, o mesmo amor que o Senhor cuidou de Jesus e de Maria, né, cuida da igreja, né, é isso que é o pedido que a gente está fazendo de certa forma, né. E se a gente olha para a figura de São José, né, a gente lembra o quê? Que ele foi o pai de Jesus, que ele foi trabalhador, né, São José era carpinteiro, ele foi protetor, né, ele protegeu ali, né, tanto Maria quanto Jesus, né. A gente pega ali um exemplo de humildade, né, a gente vê ali que, por mais que vamos colocar assim, não tem essa questão aí de, vamos colocar assim, muito das falas, né, se não me engano, acho que até no Evangelho, acho que ele nem parece fala de São José, né, mas a gente vê ali, né, que ele era um homem muito humilde, né, então quer dizer, Deus escolheu realmente uma pessoa, né, muito, vamos colocar assim, a dedo, né, para ser ali o pai de Jesus. E a gente vê, né, que ele é um exemplo de força, um exemplo de fé e um exemplo de bondade, né? Quer dizer, ele amava Jesus, né? E ali cuidou tanto de Jesus quanto de Maria, né? Com todo amor e todo carinho. Bom, a gente tem uma coisa que eu acho que assim, é bem interessante a gente lembrar, né? Que ainda mais hoje em dia, nesse mundo que a gente está vivendo, né? Parece assim que a sociedade, a mídia fica sempre tentando, parece que fala assim, quem que é melhor? É o homem que é melhor? É a mulher que é melhor? Né? Não, porque a mulher tem que ser mais do que o homem. Não, porque o homem tem que ser mais do que a mulher, né? Então parece que fica assim, colocando um contra o outro, né? E se a gente olha, por exemplo, aí da Sagrada Família, né? A gente lembra o quê? Que Maria, ela tinha a delicadeza da mulher. E José, ele tinha a força do homem, né? E os dois, né? Tanto aí Maria quanto José, eles tinham a fé, o amor, a confiança e a dedicação em Deus. Então, mais uma vez, Maria tinha a delicadeza, José
tinha força, né? Aí no caso eu estou colocando aí no sentido do trabalho, né? E os dois tinham a fé, tinham o amor, tinham a confiança e tinham a dedicação, tá? Então, só para fechar um pouco essa questão do que eu falei, né? Quem que é melhor? É o homem que é melhor? É a mulher que é melhor? Né? Parece que um quer ser mais do que o outro, né? E a gente não pode esquecer que quando a gente olha, por exemplo, de Jesus, de José e de Maria, né? A gente vê o quê? Que os dois se complementam, né? Essa que é a ideia do homem e da mulher, quer dizer, o homem vai complementar a mulher e a mulher vai complementar o homem, né? Por isso que Deus criou homem e mulher, né? Para que os dois unidos possam viver em harmonia, né? Esse é o projeto inicial de Deus, né? E eu diria assim que aonde a minha força termina, quer dizer, onde eu sou fraco, Deus é forte, né? Então esse é o sentido, não é que o homem tem que ser mais do que a mulher ou a mulher tem que ser mais do que o homem. Os dois são iguais, né? E aonde os dois, né, ali percebem que, olha, a nossa força não dá mais, a gente não pode mais além disso, é ali que entra a grandeza de Deus, né? Quer dizer, o amor que a gente vai ter por Deus, a fé que a gente vai ter em Deus, né? E daí vamos colocar assim, é Deus que vai estar nos ajudando a superar esses desafios. Da mesma maneira que se a gente olha aí no caso para Sagrada Família, né? A gente vê aí quantas dificuldades eles passaram também, né? Muito bem, para encerrar, né? Eu vou pedir para a Juliana cantar uma música para a gente, tá? Então só um minutinho. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do filho seu. Eis-me aqui, faças em mim o teu querer. Sou teu José, simples José, e nada mais. Eu sou escravo de tua promessa, feito pra amar até o fim. Eu sou escravo de tua promessa e sou feliz vivendo assim. E sou feliz vivendo assim. Simples José. Muito bem, então, para a gente encerrar, né, que a Sagrada Família possa nos abençoar, né, nos acompanhar aí ao longo, não apenas ao longo desse ano, mas ao longo aí de todos os dias, né, da nossa vida. Sagrada Família, Jesus, Maria e José, abençoai as nossas famílias e aumentai a nossa fé. Obrigado, gente. Até semana que vem, se Deus quiser.